Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós podemos passar na Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos por essa comunhão que podemos ter com os nossos irmãos e contigo. Nós te louvamos e te agradecemos por nós podermos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar aos nossos corações. Que o nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração abertos e que o Senhor possa nos encher, Pai, da Tua palavra para que possamos cada vez mais colocá-la em prática e agradar a Ti. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. A sociedade comemora o Dia das Mães nesse final de semana. E aí nós podemos pensar assim, é muito legal quando a gente consegue ver coisas da palavra do Senhor que nós podemos trazer para os nossos dias. E às vezes a gente lembra de grandes homens, grandes personagens da palavra de Deus e a gente fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual Moisés, quero ser igual Daniel, quero ser igual Isaías, quero ser igual apóstolo Paulo. E a gente olha para esses homens e a gente fala assim, quando eu crescer, quero ser igual a eles, porque foram homens que revolucionaram a história da época que eles viveram. Mas será que a gente consegue achar na Bíblia uma mãe em que a gente fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mãe, porque olha só como que foi a história dela. No ano passado, nós trouxemos uma mãe, nós falamos a respeito dela e como que essa mãe impactou a região dela, que no caso nós falamos no ano passado sobre a mãe de Samuel, né? E como que ela então estava diante de Deus e como que Deus operou através de Ana, que foi a mãe de Samuel. Hoje nós vamos ver uma outra mãe, e essa outra mãe também nós temos muito que nós podemos aprender com ela, e essa mãe também foi muito importante na época que ela viveu. Por isso, quero convidar os queridos a abrir a palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 17, nós vamos ler alguns versos. Gênesis capítulo 17, começando a partir do verso 15, diz assim: Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus disse a Abraão, e Sarai sua mulher, você não chamará mais Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão. E a gente pode pensar assim, nós vamos falar sobre Sara. Sara foi uma pessoa muito importante que aconteceu no Antigo Testamento. E a gente lembra muito de Abraão, mas a gente não lembra muito de Sara. A gente lembra muito assim, quando fala de Abraão, todo mundo lembra quem era. Mas quando vai falar de Sara, mas Sara também teve uma participação muito importante. Só que o começo da vida de Sara não foi muito bom. Nós vamos ver que teve 2 momentos na vida de Sara e esses momentos foram completamente diferentes. Antes ela se chamava Sarai e com ela sendo Sarai, ela tinha uma vida, ela tinha uma personalidade, ela tinha uma história, ela tinha um ambiente onde ela estava. Mas num determinado momento Deus muda o nome dessa mulher, e Deus mudando o nome dessa mulher, Ele não muda apenas o nome, mas Ele muda a história dessa mulher também. Mas então vamos ver como é que era no começo da vida de Sarai. O que aconteceu é o seguinte, imagina só, ela vivia com a sua família, tudo bonitinho, estava tudo tranquilo ali, vivendo com o seu povo, e de repente o marido dela descobre um Deus que ninguém conhecia naquela região, nem ela conhecia e nem o próprio marido dela conhecia. E aí esse marido dela chega para ela e fala assim, olha, é o seguinte, Deus falou comigo, ela, que Deus? O Deus verdadeiro. Mas quem que é esse Deus verdadeiro? Ah, é o Deus verdadeiro. Nem ele ainda tinha experiência no Deus que estava falando com ele, era tudo novo. E ele fala assim, é o seguinte, hein? Esse Deus aí, que é diferente de todos os deuses que nós temos, ele falou que a gente tem que deixar tudo que nós vivemos aqui e sair andando. Aí ela, e sair andando para onde? Não sei. E quanto tempo vai durar isso? Também não sei. E como é que vai ser lá?
também não sei. Então, o Abraão não sabia nada que iria acontecer, mas ele sabia que Deus estava direcionando ele para alguma coisa. Aí essa mulher fala assim, então tá, né? Ela pega e vai junto. Mas imagina só, ela não sabia para onde que ela ia, não sabia o que iria acontecer, não sabia nada disso. Ela simplesmente vai seguindo. Mas ela fica pensando, nossa, o que será? Será que é isso mesmo? Será que não é? E para onde que vai ser? E como é que vai ser isso e tal? E realmente isso, imagina essa insegurança que ela levou com ela no começo da caminhada dessa mulher da história que a Bíblia conta sobre ela. Então essa insegurança na vida dela era uma coisa que não era boa. Porque ela ainda não tinha experiência com o Deus que estava se revelando a ela. E o que é interessante é que nos nossos dias, na nossa vida, muitas vezes nós temos exatamente esta insegurança. Nós não sabemos o que estamos fazendo aqui, nós não sabemos para onde nós vamos, nós não sabemos o que fazemos, nós não sabemos essas coisas e a gente fica, será que é isso mesmo? Muitas vezes a gente não sabe nem se a gente vai para o céu. A pessoa pergunta assim, e você está salvo? Não sei, né? Só Deus sabe, né, pastor? E a gente fica naquele, porque a gente tem aquela insegurança na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que essa insegurança, queridos, nos consome. Essa insegurança nos tira do propósito que Deus tem para nós, porque a gente fica pensando nessas inseguranças, nessas incertezas e nesses problemas que a gente não consegue resolver, e a gente se sente inseguro nisso, e aquilo que era para a gente focar e fazer, a gente não faz, porque a nossa cabeça está pensando em todas essas coisas. Então essa insegurança que Sarai teve não era boa no começo da vida dela. E muitas vezes nós temos isso, nós somos inseguros na família, nós somos inseguros no trabalho, nós somos inseguros na igreja, nós somos inseguros com nós mesmos. Às vezes nem nós mesmos nos entendemos como que nós somos. E muitas vezes nós somos inseguros até com o próprio Deus, porque nós não entendemos e não sabemos e não conhecemos o Deus que nós temos. Então nós somos inseguros com Ele mesmo. Você sabe que teve um momento que Deus estava conversando com Abraão e ele falou assim, não, mas é da tua mulher mesmo que vai nascer o filho. Ela dá risada. E aí Deus fala assim, por que você riu? Não, eu não ri não. Eu acho muito interessante, porque a gente fica pensando assim, Deus sabe de todas as coisas, né, queridos? É claro que Deus viu que ela riu. Como é que ela falou assim, não, eu não ri? Ela riu. Por que ela riu? Porque ela não conseguia, ela não sabia ainda o Deus que ela tinha. Ela não sabia o Deus Todo-Poderoso que pode fazer o impossível acontecer. Ela não sabia disso ainda. E muitas vezes nós estamos na mesma situação. Só que, além dela ser insegura, ainda tinha uma outra coisa que atrapalhava muito a vida dessa mulher. Ela era estéril. E essa esterilidade era muito complicado naquela época. Hoje em dia, um casal não querer ter filhos, tudo bem, a sociedade aceita, é bem tranquilo, é bem normal isso acontecer hoje. Mas naquele tempo, naquela cultura, naquele povo, uma mulher que não desse filhos, ela era totalmente assim desprezada pela sociedade. E isso era muito ruim. Tanto é que essa esterilidade deixava ela muito mal. Essa esterilidade fazia com que ela se sentisse menos do que todas as outras pessoas que tinham ali. Muitas vezes eles falavam que essa esterilidade era uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus e por isso que essa pessoa não podia ter filhos. Olha só como que era sério essa esterilidade para ela. Ela não via um resultado da sua própria vida ali. Por quê? Porque ela era estéril. E isso atrapalhava muito a vida desta mulher. Mas trazendo para os nossos dias, nós também podemos ser estéreos. Mas não de filhos, mas de resultados e produzir frutos para Deus. Muitas vezes nós não produzimos nada para Deus. Muitas vezes se passa 1 ano, 2, 5, 10 e a gente fala assim, o que você já fez para Deus nesses anos? E aí você fica, e a gente fica pensando, será que nós, quando nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para o nosso passado, nós temos dado frutos para o Senhor? Nós temos dado resultado para o reino de Deus? Ou a gente tem investido nosso tempo apenas para o nosso conhecimento intelectual, profissional, ou realização de sonhos,
que também são coisas importantes, mas a nossa vida não se resume a isso. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Então as demais coisas também são importantes, mas o reino de Deus é prioridade. Será que nós temos sido estéreis na nossa caminhada cristã? Ou será que nós temos dado resultado para o reino? E isso também atrapalha muito a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ver frutos das coisas que são feitas através de nós. Nós precisamos ver os resultados das orações que nós colocamos diante do Senhor. E muitas vezes nós não vemos nada disso. Mas nós não vemos às vezes porque nós não oramos. Então como é que você vai ver os resultados da oração sendo que você mesmo não ora? Muitas vezes nós não nos empenhamos em estudar a palavra de Deus. Então como que nós vamos ver essa mudança, essa transformação de caráter? Então onde estão os frutos desse relacionamento que nós temos tido com Deus? Nós temos produzido ou nós temos sido estéreos nesse quesito? E por essa mulher ser estéril, o que acontece? Ela era rejeitada. Ela era rejeitada por todas as pessoas. O seu marido amava ela demais, mas a gente tinha que lembrar que o marido dela amava ela demais, mas ele queria esse filho, né? Então imagina como é que era, ele amava demais, mas ele falava assim, olha, você é uma mulher perfeita, mas falta um negócio em você, para que você realmente me faça amar você por completo, faltava uma coisinha. Então essa rejeição que ela sentia das pessoas, todos os lugares que ela chegava, as pessoas falavam assim, ela falava, esse daqui é o meu esposo, eles e os filhos? Ah, não tem. Filho não tem. Aí chegava no outro lugar, cadê a sua família? Cadê os seus meninos? Não tem meninos. Já parou a pensar? Era ano após ano, o tempo ia passando e nada de chegar filhos. Então essa rejeição que ela sofria pela sociedade era muito grande. E o que é interessante é que nós também podemos ser rejeitados. E essa rejeição pode nos afetar. Essa rejeição que nós sofremos da sociedade, essa rejeição que nós sofremos das pessoas, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente acadêmico, ou quer seja dentro da nossa própria família, muitas vezes nós somos rejeitados dentro da nossa própria família. Essa rejeição pode nos afetar de um jeito que nos paralisa daquilo que Deus chamou a gente para fazer. E essa rejeição, porque nós vamos ser rejeitados? Vamos. Jesus disse que o mundo não nos aceitaria. Mas essa rejeição não pode doer o nosso coração. Nós sabemos que vai acontecer isso, mas nós continuamos firmes no propósito daquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes essas rejeições começam a afetar o nosso coração e nos tira do foco, e nos tira do propósito daquilo que Deus tem para nós. E o caso dessa mulher, por ela ser rejeitada, a forma como ela acreditava em Deus não era perfeita e não era um relacionamento que Deus desejava para ela de verdade, porque essa rejeição impedia dela conseguir ter esse relacionamento com Deus. Porque ela falava assim, ela poderia pensar, por que, Senhor? Por que todo mundo pode e eu não posso? Né? E muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nós achamos que nós somos rejeitados por Deus. Mas na verdade Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz na nossa vida. Mas às vezes nós achamos que nós somos rejeitados por Ele. É como se fosse, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Quantas vezes na Bíblia a gente fala assim, a gente vê pessoas que falam assim, o Senhor se esqueceu de mim. Mas na verdade o Senhor não esquece de nós. Ele simplesmente está ali junto conosco e Ele quer se relacionar conosco, mesmo quando as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Então a rejeição vai vir sobre a nossa vida através da sociedade, mas isso não pode afetar o nosso coração e nem o nosso relacionamento com Deus. E por causa disso, por ela ser uma pessoa insegura, por ela ser uma pessoa estéril, por ela ser uma pessoa rejeitada, sabe o que acontecia? Ela era uma pessoa sem esperança. Ela não conseguia ver uma mudança que poderia acontecer na vida dessa mulher. Ela achava que todas as pessoas então poderiam ser felizes, mas ela não conseguiria isso porque ela perde as suas esperanças no decorrer do tempo. Nós temos que lembrar que Sarai não era uma moça de 15, 16, 20, 25 anos.
ela já era uma senhora avançada em idade. E tanto é verdade que quando Abraão vai conversar com Deus, ele fala assim, mas Senhor, mas como que isso vai acontecer, sendo que a minha mulher já é avançada em idade? Então, quando isso acontece, ela já era uma idosa, não era uma moça nova. Então, por quantos e quantos e quantos e quantos anos ela tentou ter filhos e não conseguiu? Por quantos e quantos, nós estamos falando de muitos, muitos anos, queridos, se passaram. E aí Deus vai e dá uma promessa para ela. Só que essa promessa não acontece no mês seguinte, não acontece no ano seguinte, não acontece depois de 5, nem 10, nem 15, vai acontecer muito tempo depois. E essa esperança precisava acontecer. Mas quando ela chama Sarai, ela não consegue ter essa esperança no Senhor. Por quê? Porque ela fala assim, isso daí é coisa para os outros, mas para mim isso aqui não tem mais jeito. E a gente percebe isso da forma quando Abraão fala com ela e ela não consegue acreditar da forma como isso realmente deveria acontecer. Porque se ela acreditasse de verdade, então ela teria essa esperança. Um dos fatos é que chega um momento em que ela fala assim, olha, esse negócio aí de que Deus falou que vai ter um filho, eu estou achando que, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, tem um filho com a serva, porque comigo não vai dar certo isso. E aí ela pega e fala para Abraão ficar com a serva. E ele fica com a serva e tem então Ismael. E Deus fala, não, meu filho, não era isso. Mas aí você vê, a esperança de Sarai era tão limitada que ela fala assim, pode ser a esperança, mas pode ter um filho, mas o filho é dele, né? Não necessariamente vai ser meu. Então olha só o que ela propõe para o marido nessa situação. Se ela tivesse esperança de verdade, ela não ia propor isso. Ela ia falar assim, não, vamos continuar esperando, porque o Senhor vai fazer. Mas não é isso que acontece, ela cria um atalho para que o propósito de Deus pudesse acontecer, e a gente vê que esse atalho até hoje perdura desse atalho que foi dado ali, porque uma outra nação se levantou e até hoje eles brigam, né? Até hoje eles brigam. Então ela era uma pessoa insegura, uma pessoa estéril, uma pessoa rejeitada e uma pessoa sem esperança. Mas nós também muitas vezes podemos perder as esperanças, queridos. Muitas vezes nós, no decorrer da nossa caminhada, as situações, os desafios, os problemas, as perseguições, as pressões da vida fazem com que a gente comece a se pressionado. E será que a gente continua a caminhada? Ou será que a gente desiste no meio do caminho? O que tem acontecido conosco na nossa caminhada? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós iríamos vencer com Ele junto conosco. Mas quantas e quantas vezes, diante de todas essas dificuldades, nós perdemos essa esperança? Quantas e quantas vezes nós desistimos da caminhada? Quantas e quantas vezes nós acabamos deixando tudo para lá e voltamos para aquele mundo que nós vivíamos antes? Porque a gente acha que Deus não está conosco. Quantas vezes isso acaba acontecendo? Mas nós precisamos manter a esperança de nós termos um Deus e relacionarmos com Ele e vivermos com Ele depois para sempre. Essa esperança nunca pode sair do nosso coração. E a gente pensa assim, o nome de Sarai significava minha princesa. Ela tinha um nome de minha princesa, mas a história dela não era condizente com uma princesa. Era uma história difícil, uma história ruim, uma história problemática, uma história que não condizia com esse nome tão bonito que ela tinha. Mas, num determinado momento, Deus resolve mudar a vida dessa mulher. E aí o que acontece? Depois de muitos e muitos e muitos anos, Deus concede para ela um filho. Quando ela já tinha perdido as suas esperanças, Deus vai lá e dá o filho para ela. E quando ela realiza esse sonho milagroso de receber de Deus esse filho, a vida dela começa a ficar totalmente diferente dali para frente. É como se ela renascesse, né? Se ela vivesse novamente a partir daquele momento. E todo aquele passado de insegurança, aquele passado de esterilidade, de rejeição, passou, aquela esperança que estava morrendo, ela ressurge novamente. Por quê? Porque agora ela viu Deus abençoando a vida dela de uma forma como ela nunca pensou que isso poderia acontecer. E aí, por quê? Porque aí ela entende esse amor de Deus por ela.
Até então ela não entendia o amor de Deus para ela por completo. Mas aí ela fala assim, realmente. Ela pode ter pensado assim, demorou, mas aconteceu. Não é que demorou, é que Deus estava formando o caráter daquele casal que seria o casal que iria começar uma nação. Então Deus muda, Deus forja, Deus molda o caráter daquele casal para que eles pudessem realmente ser um pai e mãe de uma nação. Mas esse amor, ela não tinha entendido ainda como que esse amor funcionava. E muitas vezes, queridos, nós não entendemos o amor de Deus na nossa própria vida. Muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Pelo contrário, nós vemos as situações acontecendo e a gente acha que é Deus que está nos punindo por aquelas coisas estarem acontecendo conosco. Ou muitas vezes nós vamos até Deus e nós não vemos uma resposta e a gente acha que Deus virou as costas para nós. Mas na verdade Deus nos ama e Deus trata e Deus molda o nosso coração. E às vezes as dificuldades, os problemas podem vir, mas isso é para fazer com que nós saímos mais fortes dessas tribulações que a vida vem nos trazer. E o amor de Deus sobre nós, nós precisamos entender e aceitar esse amor de Deus sobre nós o tempo todo. Se a gente for parar para pensar, quando o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, durante aquele período no deserto, eles não entenderam o amor de Deus por eles naquele deserto. Mas eles tinham água, eles tinham comida, caía do céu. Onde a gente pensa uma coisa dessa, né? Tinha uma coluna de fogo que esquentavam eles durante a noite, porque durante a noite no deserto é muito frio, e tinha uma nuvem durante o dia que deixava nublado, para não ficar aquele solzão pegando neles o tempo todo. Então olha só o amor, o carinho de Deus para com eles, mas eles não conseguiam perceber isso. Eles só viam o deserto, eles só viam a escassez, eles só viam aquela dificuldade, só isso que eles olhavam, mas eles não conseguiam ver pela perspectiva de Deus. Mas quando nós começamos a ver pela perspectiva de Deus na nossa vida, os problemas não são mais o foco, mas Deus passa a ser o foco da nossa vida. Tanto é que eu convido os queridos a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Enquanto os queridos estão abrindo, a gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo sofreu muito pelo evangelho. Em vários momentos ele diz assim, eu trago as marcas, né, desse evangelho no meu corpo. Então imagina só como foi difícil a vida dele. De perseguidor ele virou perseguido. Ele que torturava os cristãos, agora ele está sendo torturado. Olha só a situação dele. Então ele tinha muita história para contar a respeito do que é ser um servo de Deus de verdade. E aí ele conversando com os irmãos de Corinto, ele diz assim, a partir do verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ele está dizendo assim, são dificuldades e problemas e situações que nós vamos viver, mas mesmo que o exterior possa se desgastar, mas o interior não. Por quê? Porque olha lá, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então ele diz assim, olha, tire a perspectiva humana que você tem de olhar os problemas e as dificuldades e as situações que você está vivendo e comece a olhar pela perspectiva de Deus, pelos olhos de Deus da situação que você está passando. Porque quando nós estamos olhando pela nossa perspectiva humana, a gente não vê resultados, nós não vemos saída, nós não vemos e a gente fica focado naquilo. E nós esquecemos daquilo que nós somos chamados. Mas quando nós começamos a olhar pela perspectiva de Deus sobre aquela situação, aquilo continua.
mas o ânimo que Deus vai colocar em você vai fazer com que você consiga passar por todas essas situações. Se a gente for lembrar como que era na igreja primitiva, não foi mil e uma maravilhas, não foi um mar de rosas o cristianismo da igreja primitiva. Pelo contrário, foi totalmente diferente disso. Mas eles morriam pelo evangelho, por quê? Porque eles sabiam no Deus que eles tinham. E eles não olhavam com a perspectiva humana, mas eles olhavam pela perspectiva de Deus. E isso fazia uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas. E o convite dessa manhã é que nós comecemos a olhar as dificuldades, os desafios e os problemas, não pela nossa perspectiva, mas pela perspectiva de Deus, pelo amor de Deus e da forma como Deus nos vê. Que assim, quando nós olhamos dessa forma, nós vamos nos sentir amados por Deus em saber que Ele está conosco nessa caminhada que nós estamos vivendo. Então não é que não vamos ter mais problemas, mas é que Deus vai estar conosco nesses problemas e nós vamos entender o amor de Deus ali, na situação que nós estamos passando. Foi isso que aconteceu no caso com essa mulher, em que ela conseguiu ver esse amor que Deus teve para com ela, e isso mudou a história dela. E isso muda a nossa história também. Quando nós começamos a olhar com essa outra perspectiva, nós temos ânimo para continuar essa caminhada. E por conta disso, ela então se torna matriarca de uma grande nação. E não apenas uma nação, né, queridos, mas duas nações. Porque a gente fica pensando assim, esse povo de Israel surgiu, dela nasceu Isaac, de Isaac surgiu Esaú e saiu Jacó. E deles começaram todos esses povos de uma mulher que não tinha a mínima perspectiva e esperança de ter um filho, aquilo que Deus havia prometido para eles, tanto é que Deus fala assim, Abraão, dá uma olhada para o céu, você consegue contar todas as estrelas que estão aí? Ele falou assim, não consigo. Ele falou, pois é, assim vai ser a sua descendência. E ele crê nisso, a palavra do Senhor diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça na vida dele. E essa mulher, quando vem Isaac, ela consegue crer também, e isso faz com que, então, desse casal surge essa nação toda, né? E a gente vê que desses dois irmãos surgiram duas grandes nações. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Se Ele quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Nós precisamos crer naquilo que Deus prometeu para nós e naquilo que Deus propõe para nós. Mesmo que a gente não consiga ver o que possa acontecer, mas nós precisamos ter essa segurança e essa firmeza e essa fé que nós temos nele. E por ela ter crido de verdade, em saber que Deus é capaz de fazer uma mulher estéril ser mãe de filhos, e por ela entender e começar a ter esse relacionamento com Deus que ela não tinha tido antes, então ela consegue ser mãe, ela consegue ser amada, se sentir amada, ela então se torna essa matriarca de uma grande nação. E sabe o que é mais interessante? Vamos dar uma lida lá em Hebreus para ver o que acontece com essa mulher. Porque lá em Hebreus existe eles chamam de Galeria da Fé. Na Galeria da Fé, que está em Hebreus 11, primeiro ele vai conceituar o que é fé e vai contar como que isso funciona, e depois ele começa a citar grandes homens que aconteceram na história e a fé que esses homens tiveram em Deus. E o que é mais interessante é que a maior parte dos personagens que são citados na Galeria da Fé são homens. Mas algumas poucas mulheres entraram na Galeria da Fé. Por quê? Porque foram mulheres que tiveram fé em Deus de uma forma que as outras pessoas não tiveram diante daquela situação. Por isso que quando você olha lá, o texto ele diz assim, pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só que interessante. E ele diz, apesar de ser idosa, então ela era idosa, mas ela então consegue, ela tem fé de que Deus poderia fazer isso. E aí olha o verso 12. Por isso também,
por um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, quando a gente olha esse verso 11 e esse verso 12, de ver que a Sara é uma mulher que, então, ela entende, ela tem essa fé, e essa fé dela muda a história dela, mas muda a história de uma nação inteira, porque começa-se uma nação através dela. Então, por isso que, além dela ser mãe, dela ser amada, dela ser matriarca, ela ainda entra na galeria da fé, e são poucas as pessoas que entraram na galeria da fé que acontece lá em Hebreus. Então, a gente vê assim, a forma como essa mulher entendeu Deus, mesmo com esse passado, um passado difícil, mesmo com um passado de insegurança, de esterilidade, um passado de rejeição, um passado de não ter esperança, Deus pôde mudar a vida dessa mulher. E na nossa vida, mesmo que nós possamos ter uma vida insegura, mesmo que a gente possa ter uma vida que não produz frutos, mesmo que nós possamos ser rejeitados e essa rejeição afetar o nosso coração, e mesmo quando nós não temos mais esperança, Deus pode mudar a sua vida também. Deus pode fazer com que você entenda o amor dele para com você. Deus pode mostrar para você os propósitos que ele tem para você e fazer com que você entenda isso. Mas você precisa ter essa fé. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa buscar esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Porque quando você começa a caminhar com Ele, você começa a entender os propósitos e o porquê essas coisas estão acontecendo com você. E aí essas coisas, essas tribulações, esses problemas não vão te afetar mais, porque você não vai estar mais com a perspectiva humana, mas você vai estar com a perspectiva do Senhor sobre essas coisas que acontecem. E isso vai fazer com que você então consiga passar por essas situações e chegar no destino, numa missão e cumprir aquilo que Deus tem para com a sua vida. Então essa fé é extremamente importante para que nós possamos conseguir passar por aqui e falar para o Senhor que realmente valeu a pena esse tempo que nós vivemos. Assim como valeu a pena o tempo que Sara viveu na terra, vai valer a pena e já tem valido a pena esse tempo que nós temos vivido, que Deus tem proposto para cada um de nós também. Olha quantas coisas que nós podemos aprender com essa mãe. E isso, a gente está falando de uma mãe, mas vale para todos nós, não é só para mulheres ou para mães, mas para todos nós podemos ver e entender como que nós podemos aprender com esses ensinamentos que a Bíblia deixou dessa mulher para nós. Amém, queridos? Quero orar com vocês para que a gente possa estar encerrando nessa meditação dessa manhã. Muito obrigado, Pai, por nós podermos estudar sobre a vida de Sara, que o Senhor deixou na Tua Palavra para nós, que nos inspira a entendermos o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Pai querido, nós muitas vezes podemos ter vindo de uma vida insegura, uma vida rejeitada, uma vida sem esperança. Muitas situações, problemas e dificuldades acontecem conosco, quer seja na família, no trabalho, quer seja no ambiente que nós estamos, isso pode nos enfraquecer, mas que no nome do Senhor Jesus, Pai, que a partir de hoje nós realmente possamos decidir viver para Ti, possamos realmente decidir desenvolver esse relacionamento contigo, para que o Senhor mude a nossa perspectiva, para que nós possamos tirar o foco das coisas que são terrenas e colocarmos o foco nas coisas que são eternas, que vêm de Ti. E para que no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos aumentar a nossa fé através do estudo da Tua Palavra e do relacionamento que nós temos contigo, para que assim possamos ver o Senhor moldando o nosso coração, transformando o nosso coração e mudando, Senhor Deus, a nossa história, para que nós possamos realmente produzir frutos para Ti, para que mais e mais pessoas possam conhecer o Senhor, e que no nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos fazer o Teu nome conhecido e exaltado em todos os lugares que nós fomos. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.